Paz e luz, vamos continuar aprendendo a palavra de Deus no livro de Gênesis, nessa videoaula, lendo e comentando o sentido dentro da simplicidade que o Evangelho nos oferece. O Evangelho é coisa simples, apesar de ter uma imensa profundidade, mas na sua íntegra, no seu conteúdo, a Bíblia é simples, né? Simples para ser entendida pelos simples. Vamos lá. Gênesis capítulo 11. Vamos lendo e você vai anotando aquilo que você está aprendendo, tá certo? Você vai anotando, vai fazendo o seu comentário, posta aí o seu comentário e vamos lá. Vamos embora. A Torre de Babel. Gênesis capítulo 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Ou seja, segundo o livro de Gênesis capítulo 11, versículo 1, em toda a terra havia apenas uma linguagem. Isso aí vai de encontro às teorias do darwinismo, né? O darwinismo não consegue explicar por que tantas línguas. Ele diz assim que são dialetos que vão nascendo. Mas só que, observando a história, percebemos que, ao contrário de serem criados novos dialetos, estão sendo retirados e desaparecendo milhares de idiomas. Existem milhares de línguas que já morreram. Só na Amazônia encontramos em torno de 300 idiomas que são chamados de idiomas mortos, né? Línguas mortas, ou seja, aquelas línguas que eram faladas pelos índios e hoje só são faladas por aqueles índios mais antigos. Os mais novos já não falam português. Então, a tendência, ao contrário do que o darwinismo, a teoria da evolução afirma, ao contrário, em vez de se criar novos dialetos, estão diminuindo, né, as linguagens do mundo, os dialetos. Até na linguagem como o português, né, que farmácia era com PH, tiraram o H. Você era vós mercê, ou vossa mercê. Hoje você usa você. E no computador isso já está acontecendo. Você bota VC, que é você. A tendência, ao contrário daquilo que eles afirmavam, é que os idiomas se fundam, né, em grandes blocos. Nós encontramos na Europa milhares de idiomas mortos. Porém, o que domina é o alemão, o inglês, as suas línguas que predominam a Europa devido à linguagem da Inglaterra, dos Estados Unidos, que é o inglês. Pois bem, a Terra era apenas de uma língua só, ou seja, haveria uma fusão de conhecimento muito grande. É como se Deus tivesse dividido entre as raças os conhecimentos. E com o mesmo idioma, estas raças se fundiriam o conhecimento e se evoluiriam rápido. O que Deus quis evitar. Por que Deus quis evitar isso? Vamos ver agora. Então vou repetir novamente. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram em uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimamo-los bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra e betume de argamassa. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo tope chega até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O organizador dessa torre foi Nimrod. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Então Deus desceu. Essa é a terceira descida de Deus. Uma foi para criar o homem, né, oficialmente. A segunda para provocar o dilúvio. E a terceira para confundir as línguas, onde ele fala no plural. Se desçamos para ver que os filhos dos homens estão edificando. Versículo 6. E disse-lhe: eis que o povo é um,
E tudo tem a mesma linguagem. E todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que tentarem fazer. Isso é uma declaração de Deus na Bíblia acerca do que aconteceria se o homem continuasse com a mesma linguagem. Eles não teriam restrição em tudo que eles tentassem fazer. Então a ciência iria evoluir muito rápido. Mas Deus é contra a ciência? Não. Mas se o homem tivesse evoluído naquela época, certamente nós, você e eu, não existiríamos hoje. Veja que tudo que você tem hoje de tecnologia nasceu há menos de 200 anos atrás. A televisão, o rádio, a internet, o computador, via satélite, os satélites, né, a eletricidade, a lâmpada elétrica, tudo mais, o telefone, tudo que está à sua volta que tem alguma tecnologia surgiu de 200 anos para cá. Foi um boom de evolução que a humanidade deu em termos de tecnologia. Isso tudo iria acontecer na Torre de Babel. Ou seja, os homens iriam fundir o seu conhecimento, eles iam trocar conhecimento entre si e haveria uma imediata evolução. Mas por que Deus queria que os homens permanecessem tolos ou menos sábios? Porque o homem, quanto mais ele se torna sábio, né, no caso em termos tecnológicos, mais ele se torna perigoso para si mesmo. Vejamos hoje. Quanto perigo nuclear nós temos? Bomba nuclear, projeto ARPA, bombas eletromagnéticas, né? Armas eletromagnéticas via satélite, domínio de mente, máquina de fazer terremoto, máquina de fazer chover, de fazer parar de chover. Então estamos muito evoluídos e o tanto que nós nos tornamos perigosos para nós mesmos. Então, daí Deus, por amor às novas gerações, Deus entrou em cena e interviu, já que os homens daquela época eram brutões, homens cavalões, né? Ou seja, um jumento, viviam brigando, se matando, e aqueles homens com armas evoluídas certamente se destruiriam antes do tempo. Então houve uma pausa e Deus resolveu dividir as línguas. O engraçado disso tudo é, todo cachorro late, né? Todo gato mia. Agora o homem tem linguagens diferentes. Um fala uma linguagem totalmente diferente. O que seria isso, né? Alguns acham que a nossa língua, a nossa linguagem, a ordem do nosso pensamento é uma ordem em termos de eletromagnetismo. É uma onda eletromagnética. E o que Deus fez aqui? Deus teria mudado a frequência dessa onda, gerando vários idiomas ao mesmo tempo, segundo as suas raças. Interessante, né? E diz assim, versículo 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Então Deus percebeu que era melhor fazer com que o conhecimento de cada raça, de cada grupo, de cada pessoa permanecesse naquele grupo, permanecesse naquela pessoa, sem que houvesse uma fusão e uma tecnologia avançadíssima. Então Deus decidiu isso e confundiu. Versículo 8. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Outro perigo era o seguinte: eles ficaram em um lugar só. Eles não queriam se espalhar e ficaram em um lugar só para que evoluíssem ali a sua ciência. A vontade de Deus era que o homem se espalhasse pela terra. Uma multidão de pessoas naquela época, em um lugar só, era um perigo imenso. Que perigo seria esse? Uma doença, né, uma febre, algo, poderia pegar em todo mundo ao mesmo tempo. E como não havia remédios, certamente seria algo extremamente terrível, como a peste negra, que matou pessoas na Europa e no Brasil. A peste negra saiu matando milhares de pessoas, inclusive aqui no Brasil. Temos o vírus Ebola, né, e outras doenças que poderiam surgir do aglomerado de pessoas. E não somente doenças físicas, mas doenças também emocionais e morais. Ou seja, de repente, se aquele grupo decidisse praticar algo, ou fazer algo como Sodoma e Gomorra, ou outras cidades que não agradaram ao Senhor em termos de comportamento,
então teríamos ali um prejuízo muito grande, porque todos estavam aglomerados. Então Deus decidiu dissipá-los, dividindo a língua deles, os idiomas deles, e consequentemente dividindo também o conhecimento de cada um deles. Interessante, né? Versículo 9. Chamou-se-lhe, pois, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o dispersou por toda a superfície dela. Babel é a antiga Babilônia. Então, a Torre de Babel fica por ali, ou ficou, né? Nós encontramos algumas torres com andares, por exemplo, um andar dedicado a Júpiter, outro andar dedicado a Saturno. Eu não sei como é que eles souberam que existia Júpiter, Saturno, Urânio, não sei, mas só que foi encontrado algumas torres que tem esses andares, né, e cada um deles em homenagem a um planeta. E eles acham que essa torre é a Torre de Babel. Porém, isso é o achismo, né? Nós não temos certeza se realmente essa torre é a antiga e potente Torre de Babel, que representava esse povo evoluidíssimo que começou a construí-la. Então vamos para descendentes de Sem, versículo 10 do capítulo 11. São os semitas, né? São estas gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Alfaxede. Alfaxede, 2 anos depois do dilúvio. Então Alfaxede foi gerado 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Alfaxede, viveu Sem 500 anos. Aí vai diminuindo os anos. E gerou filhos e filhas. Aí é onde eu repito. No outro vídeo eu falei. Gerou filhos e filhas. E esses filhos e essas filhas? Não tinham nome não? Tinha sim. Só que Alfaxede era um patriarca. Alguma coisa havia diferente em Alfaxede, que houve só o destaque nele. Os filhos e filhas ficaram no anonimato. Então, até porque o Pentateuco não cita nome de mulheres na genealogia. Então diz o seguinte: viveu Alfaxede 35 anos e gerou Salar. E Salar, depois que gerou Salar, viveu Alfaxede 403 anos e gerou filhos e filhas. Diminuiu mais a idade. Viveu Salar 30 anos e gerou Eber, da onde vem o nome hebreu. O nome hebreus vem do seu patriarca chamado Eber. Possivelmente esse foi um grande homem. Apesar de nós não termos muitas citações na Bíblia acerca deste homem, podemos afirmar que Eber foi um grande homem, até porque os hebreus herdaram o nome desse homem, que foi algo grandioso. Não, eles não tinham herdado o nome dele. E depois gerou Eber, viveu Salar 400 anos. 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Eber 34 anos e gerou Pelégue. E depois que gerou Pelégue, viveu Eber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Pelégue, inclusive você pode botar o nome do seu filho. Esses nomes que são tão difíceis, né? Imagina você chamando o seu filho: Pelégue, vem cá, Pelégue, vem cá, Pelégue. Imagina você dizendo para aquelas velhinhas: o nome do meu filho é Pelégue. As velhinhas: como é, meu filho? Como é o nome? Então, olha só, nomes difíceis, né? E depois que gerou a Pelégue, quase Pelé, viveu Eber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Pelégue 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Pelégue 209 anos e gerou filhos e filhas. Diminuiu mais ainda a idade. Está vendo como é que está acontecendo? Está diminuindo a idade. Não foi de vez, não. Né? E depois que gerou a Reu, viveu Pelégue 209 anos apenas. Era menina ainda. E gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serugue. E depois que gerou Serugue, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serugue 30 anos e gerou a Naor. E Naor, que gerou a Naor, viveu Serugue 200 anos e gerou filhos e filhas. Diminuiu mais um pouquinho. Viveu Naor 29 anos e gerou Terá. Terá está chegando perto de Abraão. E depois que gerou Terá, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. 119 anos, um menino, um garoto, ainda cheirando a leite. Morreu cedo, 119 anos, né? Vamos lá. E
E viveu Terá 70 anos e gerou Abraão. Aqui ainda está Abrão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou Aló. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, e a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e Iscar. Né? Então é o seguinte, encontramos aí o início dessas gerações, de Ur dos caldeus. Na verdade, os caldeus, os marrões, né? Os caldeus sumérios, que eram chamados de marrões, porque era cor de barro vermelho. Ainda tinha outros povos antes desses. Esses eram povos antiguíssimos, com ciências desconhecidas, mas porém muito idólatras, tinha muitos deuses, ou representantes de poderes sobrenaturais, poderes espirituais, né? Não podemos dizer que tudo eram deuses, mas havia representações em termos de estátuas de poderes espirituais. Aí diz mais, versículo 30, Sarai era estéril na terra, Sarai era estéril e não tinha filhos. Tomou a Terá a Abraão, seu filho, Aló, filho de Arã, filho do seu filho, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho. E saiu com eles de Ur dos caldeus. Os caldeus eram extremamente inteligentes, né? Para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Então Terá, pai de Abraão, morreu em Arã. Bem, esse povo que habitou, os sumérios, né? Os caldeus, eram homens ligados muito à astrologia, né? Astronomia, aliás, astrologia não, astronomia. E segundo Flávio Joséfo, o historiador dos hebreus, a profissão de Abraão era astrônomo. Ele conhecia o nome das estrelas e dava a cada um seus nomes, né? A Ursa maior, Ursa menor, tal. E ele sabia o mistério das estrelas, segundo o próprio Flávio Joséfo. Abraão, ele foi recebido no Egito, não foi apenas por ter uma mulher bonita, porque quem é de nós que tem uma mulher bonita é recebida pelo presidente dos Estados Unidos? Nenhum. Abraão foi recebido também porque ele era um homem cientista, um cientista da época, um astrônomo da época, e cuja sua profissão vinha dos seus antepassados, a astronomia, a ciência dos astros. Vamos agora para o capítulo 12, onde Deus chama Abraão e faz promessa para ele. Essa promessa e esta aliança do capítulo 12 refletiu em toda a geração de Israel. Então, Deus nunca amou Israel mais do que outras nações. Ao contrário, Israel foi beneficiada por esta aliança, por este acordo. Não foi pela santidade de Israel, não foi pelo tamanho de Israel, porque Israel era o menor, como dizem em Deuteronômio, menor entre as nações. Não foi pela santidade, porque era povo de dura cerviz e além disso viviam pecando contra o Senhor. Mas Deus era com Israel por causa de um acordo que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó. E este acordo beneficiou toda a geração do patriarca. Deus amou e ama a China igualmente a Israel. Deus ama todas as nações de igual forma, mas ele tinha que centralizar em uma nação para fazer uma nação ser uma nação sacerdotal. E esta nação precisaria seguir normas e regras. Seria beneficiada, mas também seria exigido dela muitas coisas. Vamos lá, capítulo 12 do livro de Gênesis. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus precisaria tirar Abraão daquele lugar idólatra, porque o pai de Abraão era extremamente idólatra. Tinha muitos deuses,
e Deus precisaria tirar ele do meio daquele contexto para trabalhar com ele e seus filhos. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então Deus já começa abençoando Abraão, dizendo que o nome dele seria grande, e ele iria engrandecer, Deus iria engrandecer o nome de Abraão. Aí diz, mas abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que se amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então ele vai dizendo o seguinte, eu vou fazer parte da política de vocês, ou seja, da sua família, da sua política particular. E aqueles que forem contra vocês, eu vou ser contra eles. E aqueles que forem a favor, eu serei a favor deles. Então isso foi um acordo que Deus fez com o patriarca Abraão. Isso não significa que Deus pertença a Israel, que Deus é de Israel. Não, Deus é de todos os homens. Deus é para todos os homens. Mas necessitaria de fazer um centro, de centralizar forças. Partiu, pois, Abraão, como lhe mandara o Senhor, e Ló foi com ele, e tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Então, com 75 anos, Abraão saiu de Arã. E levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Arã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Então, eles foram em direção a Canaã. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Neste tempo, os cananeus habitavam a terra. Então, a terra era habitada pelos cananeus. Possivelmente, os cananeus chegaram 3.000 anos antes dessa chegada de Abraão. A origem dos cananeus, como eu falei, é de origem grega. Eles eram brancos. Eles são filhos de Canaã, neto de Noé, que foi amaldiçoado pelo próprio Noé. Eram os galegões bonitos, altos, 2,5 metros, azuis. Aí tem os heteus, heveus, amorreus. Aí cada um deles tem umas características parecidas com as características gregas. Apareceu o Senhor Abrão, ainda é Abrão, e disse, darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que tinha lhe aparecido. Então Deus fez essa promessa. Passando dali para o monte oriente de Betel, armou a sua tenda, e ficando em Betel, ao ocidente, e Ai, ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo para o Negueb. Então Abraão começou a habitar em tendas, e ia de um lugar para outro, circulando a terra prometida, dando voltas à terra prometida. Versículo 10 do capítulo 12. Havia fome naquela terra, e desceu, pois, Abraão ao Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Então houve uma grande seca nessa época, e Abraão, fugindo da seca, foi para o Egito, mostrando que Abraão, pai da fé, ele também passou por algumas circunstâncias diversas. A pessoa diz, não, o crente está livre, o crente é um super-homem, o crente não sente dor de cabeça, o crente não deve a ninguém. Isso é fantasia, mas Abraão, ele, para fugir da fome, ele foi pedir arrego lá no Egito. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa de aparência. Essa formosura aqui, tanto era de aparência, como também era uma formosura racial. Possivelmente, Sarai era uma princesa sumeriana, e pela cor dela, pelo estilo dela, os egípcios iriam olhar que ela era de uma raça pura, boa para se reproduzir, para ter filhos inteligentes. Então, certamente, não era somente a beleza física, embora que ele está citando aqui, de boa aparência. Mas essa boa aparência não é somente nariz, boca, olho, não. Poderia ser uma de boa raça. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te a vida. Dize, pois, que és a minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida.
Então Abraão fez esse acordo, essa tramazinha com Sarai para permanecer vivo. Ele disse, olha, e realmente ele era irmão, né, de Sarai. Ele fazia parte da família de Sarai. Mas para fugir desse choque, ele planejou, né, essa conversa para que ele não fosse morto pelos egípcios que desejariam tomar Sarai para eles. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Então era uma gata, né? Era uma mulher muito linda. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Então os babão de Faraó disseram, oh, rapaz, que mulher linda, rapaz. Aquele cara que está com ela. Aquele cara ali é o irmão dela. Vamos puxar ela para o nosso rei, que ela é uma mulher muito linda. Vai dar filhos para o rei lindos. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, ou seja, Abrão, que ainda não tinha mudado o nome, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, né, jumentas e camelos. Ou seja, Abraão começou a enricar, começou a ter muitas coisas por causa da sua mulher, Sarai. Porém, o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então houve uma punição, e o Faraó não era judeu, não era hebreu, mas ele percebeu que alguma coisa estava errada, sabendo que Faraó era um homem inteligente e sabia que alguma coisa estava errada no mundo espiritual. E o que seria? Então ele passou a procurar o que é. Que está vendo alguma coisa estranha. Tem muita má sorte no ar, tem muita maldição no ar, tem que está vendo. Diz assim, chamou pois Faraó a Abraão, e lhe disse, que é isto que me fizeste? Porque não me disseste que eras a tua mulher? E me disseste ser a tua irmã, por isso tomei para ser a minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te, suma daqui, vai embora. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e o acompanharam a ele e a sua mulher, e tudo que possuía. Então Faraó sabia que existe um mundo espiritual. Tolo é aquele que pensa que só existe um mundo das ideias. Existe algo por trás, chamado mundo espiritual. E esse mundo espiritual é aquele que atinge diretamente a sorte, utilizando leis, tanto para abençoar como para amaldiçoar. E Faraó percebeu que isso vinha daquela mulher que Abraão mentiu, disse que era, né, a sua irmã. Ou não seria uma mentira, mas seria algo que traria uma certa proteção a Abraão. Então no capítulo 13, Abraão e Ló se separam. Diz assim no capítulo 13, versículo 1: Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Então para onde Abraão ia, levava Ló. Versículo 2: Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Então Abraão foi um dos homens mais ricos daquela antiguidade. Olha, eu acabo de dizer, olha, eu vou viver pela fé. Aí sai pedindo aí dinheiro para um, dinheiro para outro. Tudo bem, se a gente não tem que pedir mesmo, né? Mas isso não é viver pela fé. Abraão era o pai da fé e era podre de rico, possuía gado, prata e ouro. Versículo 2: Fez sua jornada no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera, e a sua tenda foi armada entre Betel e Ai. Então, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos de gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los, ou seja, não dava o pasto, não estava dando para os dois rebanhos. Então começou a haver problema entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens,
de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então, novamente, ele dá aquele resumo mostrando o povo que habitava a terra daquela antiguidade. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para o lado esquerdo, irei para o lado direito. Se fores para o lado direito, irei para o lado esquerdo. Então Abraão lançou essa proposta: vamos separar, porque não vai dar. Se você for para um lado, a gente vai para o outro. Se você for para o lado direito, eu vou para o lado esquerdo. Não tem problema. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era toda bem regada antes de haver o Senhor destruído a Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então é o seguinte, era uma terra maravilhosa. Ele olhou para as campinas de Sodoma e disse: puxa, uma campina bem regada, os matinhos bem verdinhos, o meu gado vai comer, ó, vai encher a barriga, o bucho, e eu vou ganhar muito dinheiro, que vai nascer mais bezerrinho ainda. Eu vou para aquele lugar ali, para Sodoma e Gomorra. Realmente, Sodoma e Gomorra habitavam em um lugar abundante. E, segundo a própria Bíblia, diz que por fartura de pão e nada para fazer, foi que Sodoma começou a pecar diante do Senhor. Então os caras não tinham nada para fazer, só pecar, bora. Começaram a alterar. Lembrando-se que Sodoma e Gomorra eram duas cidades estupradoras. Não era só a questão de práticas sexuais erradas, mas a questão também do estupro, que é uma violação de direitos humanos, era praticado também por Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina. E Ai, armando a sua tenda até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então veja só, os homens de Sodoma eram maus, tinham leis absurdas. Quem passasse por dentro de Sodoma e Gomorra seria estuprado, porque a lei exigia o pagamento do imposto. E que pagamento do imposto era esse? O cara ia passando lá dentro da Sodoma e Gomorra, que é ali perto do Mar Morto, né, que dizem que é o próprio Mar Morto, seria o lugar onde Sodoma e Gomorra habitava. Então o cara ia passando e chegava o guarda: o imposto. Você está passando no meio da nossa terra de Sodoma e Gomorra, o imposto. Acabou, meu amigo, pois não, eu pago agora. Deixa eu ver aqui, em dólar. Puxava o dinheiro e tal. Aí o cara: não. Você vai ter que ser serviciado sexualmente para pagar o imposto. É a lei. Você vai ter que ser mulherzinha de nós. Então, isso era um estupro. Com isso, Sodoma e Gomorra espalhavam suas crenças e seus costumes através de estupros. O Senhor promete a Abraão a terra de Canaã, versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Então Deus disse para Abraão: até aonde você vê, eu te darei. Até onde você vê, Deus vai te dar. Se você se vê pequeno, raquítico, se você se vê um lascado, um cara que não tem nada, você vai ficar assim. Não tenha, não, pode ficar, vai ficar. Você não vê. Agora, se você consegue enxergar a terra que Deus te deu,
Você consegue observar, como Deus disse, olha Abraão, para lá, olha para cá, está vendo essa terra toda? Até onde você vê eu vou te dar. Deus te dá até onde você vê. Se você se vê paupérrimo, vai ficar sempre paupérrimo. Se você se vê sempre na pindaíba, vai ficar sempre na pindaíba. Se você se vê um tadinho, um coitadinho, sempre levando cacete da vida, vai ficar assim. Mas se você vê alto, meu irmão, você se vê como um médico, um doutor, você se vê como um pastor, um advogado, você pode chegar lá e Deus vai te dar. Essa é uma lição maravilhosa que nós tiramos, né, desse texto maravilhoso, né, do livro de Gênesis. Diz assim, ó, farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Essa questão do versículo 16 do capítulo 13 é mais para o lado espiritual, assim deduzimos. Israel nunca foi o maior povo da terra. O maior povo da terra em termos numéricos é o povo chinês. Os chineses são a maior população, né, do mundo, do planeta. Essa palavra aqui, ela tem uma conotação espiritual. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, e se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Essa descendência é espiritual. Israel, em termos hereditário, em termos de raça, de povo, nunca chegou a um número como esse aqui, pó da terra, estrela do céu. Isso aí mostra a multidão daqueles que seriam salvos por intermédio de Cristo, filho de Abraão. Levanta-te, percorre esta terra e o seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Deus iria dar a terra de Canaã, porque realmente os cananeus eram maus, muito maus. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Morre, que estão junto a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor. Então ele levantou um altar ao Senhor. Eu pergunto para você, você tem levantado um altar a Deus? Abraão teve sucesso em tudo que ele fazia. Ele levantava um altar ao Senhor. Assim é o cristão. Em tudo que o cristão fizer, ele tem que levantar um altar a Deus. Se você faz algo ou é bem sucedido, esta glória é do Senhor. Você deve levantar um altar ao Senhor no seu trabalho. Como levantar um altar ao Senhor no meu trabalho? Mostrando a graça de Deus sobre a tua vida. Não é você ficar também perturbando ninguém, falando do Evangelho toda hora, não. Mas mostrando que você age daquela forma por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Levantando um altar para Deus. Né? Abraão levantou um altar para Deus. Você também deve levantar um altar para o Senhor. E em tudo que você fizer, um altar a Deus Todo-Poderoso deve ser erguido. E Deus dará para você tudo aquilo que você enxergar, que você quiser ver. Se você um dia se enxerga como um empresário, você poderá ser um empresário. Porque tudo é possível que crê. E é Deus que vai fazer isso em você. Como Deus fez de Abraão, um habitante de tenda, uma tribo pequenininha, insignificante perante outras tribos como a egípcia, ser hoje uma tribo que domina o mundo. Os Illuminati dominam o mundo e os Illuminati são judeus. Os banqueiros dominam o mundo e os banqueiros são judeus. Deus realmente cumpriu a sua promessa na vida de Abraão, e a descendência de Abraão comeu do melhor da terra. Enquanto uma pessoa com 40 anos pensa em vencer, em comprar um carrinho, um grande descendente de judeu, de hebreu, ele hoje já nasce podre de rico. Né? E isso é uma diferença muito grande. Mas no sentido espiritual,
Essa descendência de Abraão, igual ao pó da terra e as estrelas do céu, são descendentes espirituais. Os fariseus disseram que eram filhos de Abraão. Jesus falou para eles que eles eram filhos do diabo. Já aquela mulher que Jesus curou, falou filha de Abraão, e ela não era judia. Então muitos filhos de Abraão não são judeus. Não é questão hereditária, mas é questão de fé. Quando acreditamos em Deus, quando nos beneficiamos com as ciências do Altíssimo, então somos filhos de Abraão. Quando nós cremos na graça redentora de Deus, então cremos em Abraão e nos tornamos automaticamente filhos de Abraão. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Então vamos para o verso 14. Guerra de 4 reis contra 5. Vamos entrar na questão de Melquisedeque, né? Vamos entrar na questão de Ló. Vamos entrar na questão da destruição de Sodoma e Gomorra. Vamos para a nossa próxima aula. Paz e luz.